com vocês, gente? Rodrigo Benício aqui, a gente está na nossa primeira live de 2020. Eu ainda não testei esse modelo que eu estou colocando aqui para vocês, então se não funcionar perfeitamente, se não tiver redondo, deem um desconto aí. Mas o motivo da gente estar aqui hoje é para discutir um tema que é recorrente nas perguntas que são feitas a mim, né? Eu, como vocês bem sabem, sou professor universitário, né, em curso de Direito há quase 20 anos e eu tenho ouvido muito, principalmente nos últimos anos, me perguntarem sobre o futuro das profissões, né? Assim, eu acho que esse papo que a gente vai bater hoje aqui sobre o futuro da advocacia, e esse é o tema, né? A gente vai começar aqui às 3h57, acho que imagino que já devam ser 3h57. Eu acho que não responde só a questão da advocacia, responde para qualquer profissão, né? Então a pergunta que a gente escuta muito hoje, que é muito feita hoje, é essa: a advocacia vai acabar? Né? A profissão vai acabar? Eu preparei aqui uma apresentação para vocês, muito singela, para falar um pouco sobre esse tema. Hoje eu não vou poder responder diretamente aqui a perguntas, porque o modelo que eu estou adotando para gravar esse vídeo, né, para fazer essa live aqui, é um modelo em que um telefone, um smartphone está sendo utilizado na horizontal e o outro smartphone está sendo utilizado na vertical, né, para a gente ter ao mesmo tempo uma gravação que sirva para o IGTV e para o Stories e uma outra gravação que está sendo feita ali no outro smartphone que sirva para o YouTube. Então, eu ainda não estou dominando essa tecnologia de tá com outro equipamento, não sei se é no próprio computador ou se eu precisaria de um terceiro celular, para poder estar interagindo com vocês imediatamente, respondendo a eventuais perguntas que surjam, mas em outras lives a gente vai ter isso, não é problema nenhum, né? Eu sempre defendo que a gente aprende fazendo, então estou fazendo para poder aprender, e aí as dificuldades a gente vai ver à medida que surjam. Então o papo vai rolar solto hoje, eu vou, né, na verdade um monólogo, não é bem um papo, mas eu vou apresentar o tema para vocês e quem tiver qualquer dúvida, quiser trocar qualquer ideia sobre esse assunto, tá? Seja profissional da área ou não. Eu lembro sempre que o canal Direito no Flow, que é o nosso canal de direito, é um canal de direito para não advogados, né? A gente discute os assuntos numa linguagem que seja muito coloquial, que seja muito acessível para qualquer pessoa, porque o objetivo é tornar o direito mais do dia a dia de todo mundo, tanto para fins pessoais quanto para fins profissionais, né? É fato que a gente tem uma pegada bem empreendedora, porque é a minha vida, é a minha área, então o canal, o que eu falo aqui reflete a atividade que eu desenvolvo. Mas para você que tem dúvidas sobre direito, né? Eu sempre falo sobre regras do jogo, quais são as regras do jogo. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Você vai casar, quer saber quais são as regras do jogo, como é que vai funcionar, né, o seu casamento, do ponto de vista do direito, né? Porque tudo aquilo que você será ou não obrigado a fazer é o que está determinado pelo direito. Então, se você quer entender um pouco melhor quais serão as suas eventuais obrigações, tem que consultar o direito. Isso serve para casamento, isso serve para quando você vai abrir um negócio novo, serve para quando você vai comprar uma casa, serve para quando você vai comprar um carro, fazer uma viagem, né, comprar qualquer bem no comércio. Então, nós vivemos em sociedade e nessa sociedade as regras do jogo são o direito. E eu fico impressionado de ver como é que as pessoas ignoram isso, né? Não dão a relevância que esse assunto deveria ter. Por quê? Porque, vamos pegar outro exemplo aqui então, você mergulharia numa piscina ou em qualquer outro lugar com água que não desse pé, se você não soubesse nadar, né? Muito provavelmente você vai responder que não. Se você for louco, que vai querendo se matar e tal, não é o caso da esmagadora maioria. Mesma coisa no direito. Você vai iniciar um novo negócio, você vai comprar um bem, você vai casar sem saber quais são as regras do jogo. A maioria das pessoas faz isso. Mas quando você faz isso, né, e não tem essa preocupação, se correr tudo bem, maravilha, mas os estados mentais em que as pessoas fazem as coisas mudam no decorrer do tempo. Então hoje você pode ter feito um negócio,
pode ter tomado uma decisão com base num determinado estado mental, e da mesma forma a pessoa que fez o negócio com você. Amanhã esse estado mental, essa lógica pode não ser mais a mesma, já é outra. Então isso você tem que ter em mente, né? Você tem que estar atento para essa possibilidade, porque se mudarem as circunstâncias, se mudar o contexto, como é que vai ficar? Né? Como é que você vai lidar com isso? Se você não sabia as regras do jogo antes, você provavelmente vai ter surpresas que podem e invariavelmente costumam ser desagradáveis. Mas vamos ao tema de hoje, que é Advocacia 4.0. A profissão vai acabar? Então, conforme eu falei, eu montei um pequeno roteiro aqui para vocês, e esse roteiro, ele aborda o seguinte, né? Para a gente entender essa questão, a gente precisa entender qual a origem da riqueza. Rodrigo, origem da riqueza, é isso mesmo, né? E o que eu quero dizer com isso? Como, na história da humanidade, a riqueza foi produzida? De que forma as pessoas, os seres humanos, né, em determinados momentos da humanidade, produziram riqueza? A riqueza, né, riqueza mesmo, riqueza que eu estou falando é valor, são bens, né? É aquilo que pessoas precisam para viver, né? Então, quando eu falo em qual a origem da riqueza, eu estou me referindo a esse tipo de coisa, né? Como são produzidos ou qual a origem dos bens que nós precisamos para viver. E aí, se você olhar em cada momento da humanidade, você vai se dar conta que houve um meio preponderante, um meio principal, né, mais usado para produzir riqueza, conforme aquele determinado momento que a humanidade estava vivendo. E esse é o primeiro ponto, tá? Então, adiantando um pouco, mas já para vocês entenderem, nós tivemos até pouco tempo atrás 3 grandes eras, né? A gente vai chamar de eras, que são períodos da história, vamos chamar dessa forma. A era natural, a era industrial e a era do conhecimento. Essas 3 eras já passaram, a gente está numa 4ª, que na verdade é um subproduto da era do conhecimento, e é justamente essa era que a gente chama de Revolução 4.0, ou então você vai encontrar era digital, e esse 4.0 ele tem uma razão de ser, eu já vou explicar para vocês, mas esse 4.0 a gente usa nas profissões também. Então, por exemplo, você pode falar em advocacia 4.0, medicina 4.0, direito 4.0, fisioterapia 4.0, qualquer área, empreendedorismo 4.0, qualquer área em que você estiver, em que você atuar, você pode botar esse 4.0 e isso vai querer dizer, vai ter o significado de que você está falando das transformações que estão ocorrendo na tua área de atuação, né, naquela área em que você está atuando profissionalmente, impactadas por algumas coisas que estão acontecendo no momento, que a gente vai conversar um pouco aqui a respeito disso. Então, a nomenclatura, né, o nome que é dado a essas eras, ele está diretamente associado à origem da riqueza nesses períodos da história, a como a riqueza era produzida nesses períodos da história. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente for avançando um pouquinho aqui. Então, vamos abordar a primeira era, né? Aqui em cima, eu procurei colocar aqui na tela para vocês, eu espero que esteja dando para enxergar bem daí. Eu procurei colocar o quê? O roteiro, né, que a gente está fazendo aqui para vocês poderem acompanhar. E quem quiser depois, ao final dessa live, pode me chamar no direct do Instagram, né? Ou no próprio Instagram mesmo, na parte de cima do Instagram, tem um link, né, na minha bio lá, onde você consegue acessar todos os nossos canais de conteúdo, todos os canais de conteúdo que eu produzo para o Direito no Flow. E ali também tem um contato de e-mail, né? Então, se você preferir entrar em contato por e-mail, pelo direct do Instagram, pelo Messenger, enfim, qualquer um desses canais, pelo WhatsApp, lá também tem o WhatsApp, qualquer um desses canais você pode
se utilizar deles para poder entrar em contato e tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, enfim, falar como é que você pensa essas coisas. Então vamos lá, vamos para a primeira era, que é essa era natural, né? Então, na era natural, que é a primeira era vivida aí pela humanidade, o que a gente tinha nessa era? A gente tinha as pessoas vivendo uma vida nômade, né? Então o ser humano ainda não dominava as técnicas de cultivo do solo e ele vivia em grupos gregários, né? Que mudavam de um local para o outro, conforme acabavam os recursos daquele determinado local, e era uma vida nômade, né? Era uma vida que não era fixa. E ela não era fixa por quê? Porque a tecnologia da época, as técnicas da época, o conhecimento daquele momento, da história, não permitiam ao ser humano cultivar o solo, se fixar no solo. Ele tinha que estar se mudando o tempo todo. Aí nós temos uma primeira revolução, grande revolução na época, que foi exatamente essa revolução do ser humano passar a dominar as técnicas da agricultura, né, de cultivar o solo. Então, a gente passa de um modelo extrativista, predatório, enfim, que explorava tudo que tinha num determinado lugar e depois ia embora quando os recursos acabavam, para um modelo em que a gente passa a se fixar, estabelecer raízes com um determinado lugar, com um determinado território, por meio da exploração das técnicas da agricultura. Isso tudo dentro da era natural, tá? Então, quando isso se dá, quando isso se estabelece, o que a gente começa a observar na sociedade constituída nesse período, né? O período aí ainda bem anterior à Revolução Francesa. A gente começa a perceber que o poder, e o poder, ele, de certa forma, sempre passa, né? Não é a única forma de poder, mas o poder sempre passa pela produção de riqueza. Então, aqueles que dominam os meios de produzir riqueza, e riqueza aqui entendida como os recursos necessários à subsistência das pessoas, à sobrevivência das pessoas, pessoas que dominam esses meios têm poder. E, de novo, não é o único meio de poder, mas isso sempre é fonte de poder. E, em razão disso, o poder nessa era, na era natural, ele estava associado ao quê? Ele estava associado à propriedade de terras. Aqueles que eram proprietários de terras eram os que tinham poder, né? Eram os que ditavam as regras que podiam usar ali da força, entendida ela por qualquer meio que se possa expressar a força, não só força física, mas força política, força econômica, né? Estava concentrada naqueles que eram proprietários de terras. E a sociedade passa a se estruturar em razão dessa origem da riqueza, dessa forma de se produzir a riqueza. Então, surge uma classe, né, uma classe social e posteriormente uma classe até política, né? De certa forma a gente pode dizer que é uma classe política, que é a chamada nobreza. Os nobres são aqueles que vivem ali com os monarcas, né? Os reis ou imperadores dos respectivos territórios em que habitam, e esses nobres são proprietários de terras, passam esses títulos de propriedade de terras de geração em geração e possuem também títulos de nobreza, né? Títulos que eram atribuídos pelo rei, pelo monarca, pelo imperador, e que atribuíam um determinado status social para aquela pessoa que ocupava aquela posição. E o que a gente começa a perceber? A gente vê isso muito retratado em filmes, né? Normalmente são filmes que se passam na Europa, né, que é o Velho Mundo, onde essa era natural teve presente com mais ênfase, né? E a gente vê isso muito no cinema, nos filmes, né? Netflix, HBO, Apple TV, tem sempre séries que retratam essas épocas históricas. A Era Natural não é tratada com esse nome, mas retrata essa época. E a gente vê que o poder, de fato, né, ele gravita, né, ele circula ali em torno daqueles do imperador, do monarca, do rei e daquele que é proprietário de terra. E aí você tem a corte, né, aquele grupo ali que exerce o poder
nem sempre merecidamente, mas o mérito hoje aqui não é esse, por ser proprietário de terras, por dominar aquela determinada fonte de produção de riqueza. E o feudalismo é um fenômeno econômico-social que se estabelece territorialmente, ali, né, no mapa europeu, por meio do qual você tem uma estrutura, a maioria já deve ter estudado isso aqui na faculdade ou no ensino médio, você tem uma estrutura em que existe o senhor feudal, que é o proprietário da terra, né, é aquele nobre, a que eu me refiro aqui nesse nosso papo, e esse senhor feudal, ele exerce poder sobre os seus, chamados assim, vassalos, os seus servos, que são as pessoas pessoas e famílias que ele permite cultivem aquela terra em troca de lhe pagarem tributos. Normalmente esses tributos são a produção que é realizada por essas pessoas, então essas pessoas produzem para se alimentar ali, para alimentar as suas famílias, e parte dessa produção é entregue ao senhor feudal. Mas nem tudo que se produz é consumido pelo senhor feudal, não dá. Isso começa a gerar excedentes de produção. Esses excedentes de produção, eles começam pelos mais criativos, né, da época, começam a ser comercializados. E aí a palavra talvez não fosse essa, comercializado, de comércio. A ideia de comércio atualmente nos remete à compra e revenda de mercadorias, né? Nessa época, quando a gente fala em comércio e fala que o excedente de produção era comercializado, o que a gente quer dizer é que esse excedente de produção, inicialmente, ele era trocado, né? Então, um determinado feudo, ele produzia muito de feijão, o outro determinado feudo produzia muito de trigo. Então, eles trocavam o excedente de produção de trigo com o excedente de produção de feijão e cada um obtinha ali a utilidade que precisava. O fato é que essa atividade inicialmente de troca depois se torna uma atividade efetivamente comercial, em que se vendia, né, os bens. A gente passa a ter grandes feiras para onde essas pessoas, né, os comerciantes da época, né, a origem da palavra marginalizado vem disso, né, porque essas pessoas eram pessoas que ficavam às margens dos feudos, às margens desses territórios. Então olha que coisa interessante, né? Pessoas que eram marginalizadas, que não faziam parte do grupo, que não estavam dentro daquele contexto, porque ou não concordavam ou não tiveram a oportunidade de ter o seu pedaço de terra entregue lá pelo senhor feudal para produzirem alguma coisa, tiveram que criar a sua própria forma de sobreviver. E criaram uma forma tão pujante, tão forte, tão interessante, que surge uma nova classe social, que é a classe chamada de burguesia, né? Aí a gente já se aproxima mais ali da França, né? Ali dos anos 1700, 1780, né? Próximo à Revolução Francesa. Então, a burguesia era essa classe de marginalizados que comercializa a produção que existe às margens dos feudos com outros lugares. As feiras começam a surgir, ganham importância, ganham relevância. Por quê? Porque resolvem problemas das pessoas, levam para as pessoas recursos que essas pessoas precisam para sobreviver. Então, esses burgueses, na oportunidade, estavam atendendo às necessidades das pessoas, estavam resolvendo problemas, né? Estavam sendo úteis. E essa geração de utilidade transforma eles numa classe social, econômica e política, porque eles queriam, e aí a gente já começa a entrar um pouco na seara do direito, eles queriam uma maior regulamentação para o exercício das suas atividades, vou chamar aqui de empresariais, que é como a gente chamaria hoje, mas na época comerciais ou de corporações de ofício, e não tinham, porque o Estado era um Estado de quem? Era um Estado da monarquia, do clero, né, da igreja e dos nobres. Então, a burguesia simplesmente não interessava, né? E aí, o que acontece? Quando chega ali em 1789, isso é só um marco histórico, na verdade, vários acontecimentos, né, anteriores levam a isso, mas 1789, no plano histórico, é a data em que a gente tem para marcar isso. A gente tem a chamada Revolução Francesa, né? Todo mundo aí conhece a Revolução Francesa, né?
liberdade, igualdade e fraternidade. Várias foram as bandeiras da oportunidade, mas eu quero me concentrar aqui numa bandeira mais específica, que não diz respeito tanto à igualdade, liberdade e fraternidade, mas diz respeito mais a isso que eu estou falando aqui, dessa classe burguesa pretendendo ter o poder de opinar sobre a política do Estado. Como o Estado era aquele que criava as leis, que criava as regras do jogo, e o jogo era jogado principalmente por essa burguesia, né, na hora que ela fazia negócios, na hora que ela empreendia, ela precisava de regras claras sobre como o jogo funcionava. E ela fez uma revolução por conta disso, que foi a chamada Revolução Francesa, né? Pois bem, após a Revolução Francesa, né, e quando a gente fala após, de fato é após, mas não é num momento específico, né, é no decorrer do século XVIII e do século XIX, entra uma outra era, que é a era industrial. O que acontece? Aquela classe burguesa de comerciantes, né, que produzia, melhor dizendo, pegava esses excedentes de produção e comercializava, se estabeleceu, se desenvolveu seus negócios, né? Por meio da Revolução Francesa criaram leis que eram apropriadas ao modelo de sociedade que essas pessoas enxergavam como a sociedade delas, a sociedade ideal para os negócios delas. E em razão da tecnologia, de novo, né? Lembra que na era natural a tecnologia dominada foi o cultivo do solo. Na era industrial, a tecnologia dominada foi a produção por meio de máquinas, né? E a produção ela passa a ser uma produção em massa, deixa de ser uma produção manufaturada, né, feita pelas mãos de poucas pessoas, né, deixa de ser uma coisa feita pelo artesão e passa a ser uma coisa feita por máquinas, uma produção em série, uma produção em massa. A gente vai ver mais adiante que quando isso se intensifica muito, né, isso dá origem ao próprio direito do consumidor. Então, você vê que essa relação de direito, sociedade e história, né, ela é constante, ela não para em momento nenhum. E é importante que a gente compreenda isso para a gente saber como é que o direito está regulando as nossas vidas hoje. Mas vamos voltar aqui à questão da era industrial. Então, dentro da era industrial, e esse ponto é importante para a gente fazer a migração da era industrial para a era do conhecimento, que é a que vem logo depois, porque a gente chama a era industrial, né, ela tem início com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é marcada por esse ponto que eu estou colocando para vocês de a produção passar a ser em massa, ser feita por máquinas e ser em massa. Então, a população migra dos campos para os centros urbanos, né? A cidade que é um ícone desse movimento, né, no século XVIII é Londres, na Inglaterra, no Reino Unido. E uma série de mudanças, né, na sociedade ocorrem por conta disso. Mudanças de comportamento, de formas de se relacionar, de leis, e essa revolução industrial a gente chama hoje de Revolução 4.0 porque ela teve, dentro da própria Revolução Industrial, dentro da era industrial, a produção de riqueza passou por 4 momentos. A gente está no quarto agora, por isso que a gente chama de Revolução 4.0. O primeiro momento é o momento da produção impulsionada pelas máquinas a vapor. Então, a energia que era utilizada para produzir era a energia a vapor. Essa seria a Revolução 1.0. Dentro da Revolução Industrial, essa seria a Revolução 1.0. Posteriormente, nós temos a energia elétrica, né? Na sequência da energia a vapor, nós temos a energia elétrica. E aí a gente pode falar em Revolução 2.0. Interessante, muda só a energia? Muda, mas muda da seguinte forma. Quando você tinha a energia a vapor, a forma dessa energia a vapor chegar para as plantas industriais, para o local onde a produção era realizada, era muito específica, né? A quantidade de bens que você precisava movimentar para gerar a energia a vapor não permitia muita mobilidade, de tal forma que a energia chegava num único determinado ponto na planta industrial. E isso engessava um pouco, bastante, os industriais da época na forma como eles organizavam e otimizavam a produção de bens. Por isso que, quando a energia elétrica substitui a energia a vapor, isso é uma revolução, porque a energia elétrica ela dá mais
mobilidade para a planta industrial. Aliás, ela dá uma mobilidade quase que infinita, né? E aí você pode organizar os fatores de produção, organizar a linha de produção na planta da fábrica, de tal forma não a atender ao local onde a fonte de energia está chegando, mas de tal forma a otimizar o processo produtivo. Isso é fundamental e por isso que isso foi uma revolução, né? Pois bem, essa é a principal revolução industrial que se conhece, né? A 1.0 e a 2.0, que está associada à fonte de energia, inicialmente a vapor e depois a energia elétrica, até que nós chegamos, depois aí, né, do decorrer dos séculos 18 e 19, chegamos já no início do século 21, um pouco antes do início do século 21, no Brasil mais especificamente em 1995, a gente começa a ter a internet comercialmente considerada, né? E quando eu falo em internet comercialmente considerada, eu estou falando da WWW, né? World Wide Web. Essa internet, ela é a revolução 3.0 e ela marca o ingresso do mundo na era do conhecimento. Por quê? Até então, e aí eu estou falando aqui em termos de Brasil, isso ocorreu no Brasil em 1995, de forma mais enfática, né? mais forte mesmo nos anos 2000, e desde então a gente vem observando esse processo, né? da era do conhecimento, dessa revolução, vamos chamar de 3.0. O conhecimento passou a ser acessível a qualquer pessoa que tivesse acesso à internet. Então, para você ter o acesso a uma informação, bastava que você tivesse o acesso à internet, fosse lá no Google, né? Ou no Brasil a gente teve o KD na época, o Yahoo, que acho que acabou, tem pouco tempo acabou, né? Encerrou suas atividades, ou anunciou que ia encerrar suas atividades. Esses sites, esses buscadores na internet, eles democratizaram o acesso ao conhecimento para todas as pessoas. Então, isso foi uma virada de jogo imensa, né? Você, quando entra na era do conhecimento e tem o estabelecimento da internet, você tem uma virada de jogo imensa, porque qualquer um podia acessar o conhecimento desde que tivesse acesso à internet. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa assim, que é muito interessante nessas eras que a gente está chamando, né? Então vamos lá, era natural, era industrial. Dentro da era industrial a gente está dividindo em alguns pedaços, né? Revolução 1.0, que é a energia a vapor, Revolução 2.0, que é a energia elétrica, Revolução 3.0, que aí a gente já chama de era do conhecimento, que é a democratização do acesso ao conhecimento. E reparem, eu estou situando para vocês do ponto de vista temporal, aqui nos critérios que a gente utilizou para dar essa explicação, essa era do conhecimento, no Brasil ali em 1995, 2000, reparem como a quantidade de cursos universitários se proliferou imensamente no país, né? Impulsionado por esse novo valor percebido chamado de conhecimento. O conhecimento sempre foi algo valorizado, mas dessa forma massificada, o conhecimento podendo ser acessado, podendo ser consumido por todos em tempo real. Isso é novo, isso é da era do conhecimento. E se a gente levou aí 2 séculos, né, século XVIII e século XIX, né, inteiro praticamente, dentro da Revolução Industrial, depois que a gente entra na era do conhecimento, dentro da era do conhecimento, para chegarmos na Revolução 4.0, que a gente vive hoje, e que está presente aí há 3, 4 anos, né, aproximadamente, vocês vão entender já o porquê, o espaço de tempo foi muito mais curto. A gente está falando aí em 15 anos, né? Então, olha como o mundo está acelerado, olha como as coisas estão acontecendo muito mais rápido em razão da tecnologia da informação. E reparem, o que caracteriza finalmente, né, a Revolução 4.0, né, a advocacia 4.0, a era digital, né, que é essa 4ª etapa da Revolução Industrial que a gente está vivendo. O acesso ao conhecimento continua democratizado, as pessoas continuam tendo acesso quase que ilimitado ao conhecimento. O conteúdo é produzido hoje em quantidades assim nunca vistas antes, né, na internet. Mas mais do que isso,
E essa é a Revolução 4.0 que a gente está observando. A Revolução 4.0, ela está sendo produzida pelo poder da conexão. Ela está sendo produzida pelo fato de que as tecnologias estão convergindo para uma mesma plataforma e você tem praticamente tudo o que você precisa em termos de tecnologia para fazer o que você quiser no teu smartphone. Isso nunca aconteceu antes. Então, as regras do jogo, e eu estou falando o jogo da vida, né? Em razão da tecnologia da informação, mudaram tanto, que elas empoderaram de uma forma quase que infinita o indivíduo, a pessoa, né? Cada pessoinha, eu, você, o teu vizinho, o seu filho, o seu pai, a sua esposa, o seu marido, o seu companheiro, a sua companheira, porque você tem acesso à informação e você tem em mãos tecnologia para você fazer uma série de coisas ou qualquer coisa que você quiser com essa informação. Isso empodera demais o indivíduo e retira poder das instituições. Então, o poderoso hoje no mundo, o todo-poderoso no mundo hoje é o indivíduo. E botem isso na cabeça. Vocês estão com o poder nas mãos. Vou dar um exemplo disso para ficar mais claro. Antes da tecnologia da informação, conforme nós a conhecemos hoje, antes de Netflix, de internet, de TV a cabo, de streaming, você assistia normalmente, quase sempre, TV aberta e era obrigado a assistir os comerciais no intervalo dos programas. Então você não apenas não escolhia a sua programação, como o conteúdo publicitário que era divulgado para você, né, aquilo que te era vendido, forçado goela abaixo, era publicado conforme um critério estabelecido pela grade lá da mídia, que estava, né, apresentando aquilo para você, normalmente a televisão aberta. Hoje não, hoje cada vez menos pessoas assistem a TV aberta. E cada vez mais pessoas assistem aquilo que as interessa no Netflix, no YouTube, no Instagram, no IGTV, no Facebook, né? Então, o que é isso? Isso é poder nas suas mãos. Você decide, né? E aí, bom, agora que a gente está entendendo isso, né? A gente está entendendo que é essa era digital, que é esse momento 4.0, vamos verificar como isso impacta as profissões, né? Na década de 80, você tinha poucas pessoas, de novo falando do Brasil, tá? Você tinha poucas pessoas no país com curso superior, então era quase que uma garantia de ser bem-sucedido você realizar um curso superior, se formar numa determinada profissão e ter um título que te habilitasse a exercer aquela profissão. Por quê? Porque existiam poucos profissionais, fossem eles médicos, engenheiros, advogados ou qualquer outra profissão que tenha lá o seu determinado conselho de classe. Então, o saber era muito valorizado, né? Só saber, você só precisava saber. Você não precisava nem estar colocando em prática aquilo que você aprendeu. Você já era valorizado porque você sabia alguma coisa muito bem, né? E isso está mudando. Por que isso está mudando? Porque as pessoas hoje não se contentam mais com o saber único e exclusivamente. Conforme eu falei, o indivíduo está empoderado. E o que as pessoas estão buscando cada vez mais não são pessoas com títulos. Não é o fulano que é doutor em algum assunto, não é o ciclano que fez mestrado na escola tal, né? Não é a outra pessoa que estudou na faculdade tal. Você é medido não mais pela quantidade de títulos que você tem no teu currículo, mas pelo que você é capaz de realizar, pela tua capacidade de realização. Então aí a gente começa a trabalhar com dois conceitos, empregabilidade e utilidade. Os empregos estão acabando, aqueles empregos de carteira assinada em que você exerce uma determinada função específica. A gente está tendo cada vez menos espaço para isso
e cada vez mais espaço para o que eu chamo de resolvedor de problemas. Eu lembro uma época da minha vida, isso no ano 2005, eu tinha o meu escritório de advocacia no centro do Rio, ali bem perto do Fórum Central, né, da comarca da capital, onde funciona a Petrobras hoje. E aí eu desejava, como acho que todos da minha geração, eu desejava ter minha casa própria, ter o meu carro, e o primeiro dinheiro que eu fui ganhar, eu quis colocar nisso. E aí o que aconteceu? Eu ainda não contei essa história aqui, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Eu quebrei. Né? Eu quebrei por quê? Porque eu era o principal, melhor dizendo, não era o único, mas era o principal profissional do meu escritório naquela oportunidade, e atendia lá os meus clientes bem, mas era aquele profissional que mais estava gerando valor ali para aqueles clientes, né? Dentro ali do meu escritório, da minha estrutura, era o que mais estava trabalhando, porque, enfim, era o fundador, era o principal interessado. E aí eu comecei a pegar todo o dinheiro que eu ganhava, e em vez de reinvestir no escritório, eu fui construir a minha primeira casa. Eu não tinha experiência nenhuma em construir casa. E eu medi mal isso, e a quantidade de dinheiro que eu achava que fosse ser suficiente para construir a minha casa não era. E aí eu quebrei. Por quê? Porque todo o dinheiro do escritório eu tirava e colocava na obra, né, que eu estava fazendo. E a maior parte do meu tempo útil, que devia estar sendo empregada para atender os meus clientes, melhor ainda, eu precisava estar no canteiro de obras, interagindo com os profissionais, com o pedreiro, com o fornecedor, para a coisa não desandar mais ainda. E aí eu quebrei. Eu lembro que na época enfim, não consegui mais conduzir a obra e estava sem grana para pagar o aluguel do escritório. E eu tive que tomar a decisão num sábado. Eu lembro que eu posterguei essa decisão, mas quando eu estava numa situação assim delicada de me tornar inadimplente no aluguel, meu avô era meu fiador. Eu falei, não posso deixar o meu avô numa situação delicada, eu vou esvaziar o escritório. Eu contratei um caminhão de mudança, fui até o escritório, tem até um vídeo dessa época. Foi um dia muito triste para mim, mas ao mesmo tempo uma superação muito grande. Eu desmontei o escritório e levei todo para minha casa num final de semana, num sábado, né? Peguei um caminhão de mudança, daqueles baús, coloquei tudo ali dentro e levei para dentro da minha casa. Essa casa que estava em obra, que estava sendo construída, isso foi muito marcante. Mas eu estou contando essa história por quê? Porque eu achava que o meu cliente, ou os clientes que eu fosse conquistar, iam me valorizar pela forma como eu estivesse vestido, pelo fato do meu escritório estar bem localizado, ser bonito, ser bem montado. E, cara, nada a ver. Foi muito gratificante essa experiência, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente acha que são ruins e que depois a gente vê que foram coisas assim muito legais, né? Por quê? Eu me dei conta ali que o meu cliente, ele valorizava a minha capacidade de resolver os problemas dele. Então foi naquele momento em que eu mais cresci profissionalmente na minha vida. Minha carreira alavancou de uma forma tal daquele ponto em diante, depois vocês vão conhecer um pouco mais da minha história, e eu assim tive grandes feitos na advocacia a partir daquele momento, né? Eu tinha tido excelentes experiências antes também, mas não se comparavam ao que aconteceu com a minha carreira a partir daquele momento, né, em que eu deixei de ter um escritório. Passei a estar só em casa e eu percebi, a chave virou, que o meu cliente estava preocupado com a minha capacidade de resolver os problemas dele, não se o meu escritório, né, era numa rua famosa ou no melhor ponto da cidade ou não. Então, essa questão da utilidade hoje, ela está completamente presente, né? E com isso, a gente consegue responder a pergunta sobre a advocacia 4.0, se ela vai acabar ou não. Eu não estou conseguindo ver o reloginho aqui para saber se a gente já estourou 30 minutos ou não. Provavelmente sim. A gente está aqui numa live, talvez você não possa estar me acompanhando o tempo todo, e aí você vai ver na reprise. Mas eu, hoje, em especial, não estou preocupado ainda. Falei para vocês que eu estou testando a tecnologia, se vai passar ou não os 30 minutos aí que a gente tem de compromisso. Eu quero transmitir essa mensagem para vocês de forma tranquila. Então vamos despreocupado aqui com o tempo. Então, a advocacia não vai acabar,
nem as demais profissões vão acabar, tá? O que vai acabar e já está acabando são os empregos. Aqueles empregos formais, em que você exerce só uma determinada função, com carteira assinada, isso cada vez mais vai reduzir. Os títulos não têm mais o valor que já tiveram antes, eu acabei de falar isso agora há pouco. Então não se preocupe tanto se você está se formando na faculdade X ou na faculdade Y. É importante você procurar um bom corpo docente? É importante. É importante você procurar uma instituição séria? Existem profissões que ainda exigem título para que você possa exercê-la? Sim, e vai continuar existindo por um bom tempo. Mas isso não é o que vai mudar o teu jogo, né, entre ser ou não ser bem-sucedido. A educação formal é menos que o básico nessa economia 4.0. Então a educação formal, essa que te dá um título, é apenas um pré-requisito para você poder exercer uma determinada profissão. O que te torna campeão, o que te torna game changer, né, líder naquela área ali em que você está atuando, é a habilidade de você se conectar com pessoas e de fazer as coisas, né? E esse fazer, invariavelmente, representa resolver problemas dos outros, dessas pessoas com as quais você se conecta, né? Então, o teu grau de utilidade ele vai ser medido conforme a tua capacidade de resolver problemas. É isso que você tem que estar ligado, que está focado para o teu futuro, né? Antes de você querer ser excelente em alguma coisa, que no passado era muito assim, né? Você ficava muito tempo estudando e não fazia nada. E às vezes não fazia nada nunca, né? Tem muita gente que fica na academia a vida inteira, né? Perdão, aqueles que são acadêmicos por profissão, eu também sou acadêmico. Produzir conhecimento não é não fazer nada, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente está falando aqui do ponto de vista da economia, da utilidade, de gerar utilidade prática, de gerar algo que esteja sendo realizado, né? Gerar uma realização e não gerar um conhecimento para uma realização. Se você não coloca o conhecimento que você tem em prática, se você não transforma em ação o conhecimento que você tem, ele não está gerando diretamente ali resultado nenhum. Então, antes de você pretender ser excelente em alguma coisa, é importante que você seja frequente. Ainda que você não saiba fazer alguma coisa, comece a praticá-la. Porque à medida que você for praticando, você com a prática vai alcançar a excelência, né? E aí nesse jogo de frequência e excelência, né, de frequência vir antes da excelência, tem um conflito interno que a gente vive muito, que é o conflito interno da conveniência versus o comprometimento. Vocês já devem ter ouvido muita gente falar, isso é um lugar comum, que não é bom estar na zona de conforto, porque na zona de conforto você fica vulnerável. É isso, é a batalha do conveniente com o comprometido. Você é conveniente ou você é comprometido? Se você for comprometido, você está jogando o jogo certo. Se você for conveniente, você está vulnerável. Uma hora, alguém que é comprometido vai tomar o teu lugar. E você não vai nem perceber. E, eventualmente, só depois que isso acontecer, se você perceber. As atividades repetitivas, estas sim, vão ser substituídas por máquinas, né? Então, aquelas que não dependem de criatividade, as máquinas vão fazer, já estão fazendo. Atividades criativas serão exercidas sempre por seres humanos, né? A criatividade é da natureza humana e atividades criativas não serão desempenhadas por máquinas, continuarão sendo desempenhadas por seres humanos. Então, esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje. Espero que tenha, de alguma forma, esclarecido. O tema é um tema profundo, eu trouxe ele aqui em bases bem simplistas, mas para dar um norte aí para as tuas ações futuras, né? Para as decisões que você vai tomar na tua vida, tá? Empreender liberta, isso é um papo para uma outra oportunidade. A melhor forma de você contribuir com você mesmo e com o outro, sendo útil, é empreendendo. Então, se você ainda não é empreendedor, ainda não está nesse mundo, entra para esse mundo, né? E Direito no Flow está aqui para te ajudar nessa jornada, porque você precisa conhecer as regras do jogo, senão, em algum momento, você vai jogar errado e vai sofrer as consequências disso. Beleza? Te vejo no próximo. Abraço!